Rádio Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Márcio Eduardo e Olga Miranda comandam a partir de agora, na Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco. Programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Márcio Eduardo. Pois é, gente, a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Espiritismo em Foco, programa de debates e entrevistas com a participação do ouvinte. Você pode participar com a gente interagindo através do nosso aplicativo lá no WhatsApp, o aplicativo da Rádio Brasil Espírita. Alô Brasil, alô mundo, que está ligado através da www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. Boa noite, Divanildo Pedro. Boa noite, Márcio. Boa noite especial para a nossa querida Rosimeire Góes, que está conosco nesta noite como nossa convidada. E boa noite para a querida Olga Miranda, que está chegando. Não se preocupe que ela daqui a pouco está aqui. É um prazer imenso voltar a estar com vocês pela internet, através da Rádio Brasil Espírita, com o programa Espiritismo em Foco. Eu quero desejar uma boa noite especial para nossos irmãos da cidade de Arapiraca, né? E avisar a Fátima Barbosa e os demais amigos que divulguem aí. Semana nós teremos o Dr. Jean, que é da equipe da AME, seccional de Arapiraca, ele estará aqui brilhantando o nosso programa. Eu quero deixar meu beijo carinhoso para todos os nossos irmãos e, em particular, para a Catarina, que está de Níver, né? Então, fechando mais um ciclo, mais um ano na sua existência terrena. E também esse prazer, né, de contar com vocês, com as suas perguntas. Hoje um tema muito interessante, que é reciclando pensamentos e renovando atitudes, né, que a Rosimeire vai trabalhar esse tema juntamente conosco aqui no programa durante a noite de hoje. Então, para os cumprimentos aos nossos irmãos, a todos vocês, nós vamos passar para a Rosimeire. Seja bem-vinda ao programa e uma boa noite. Boa noite a todos. Mais uma vez é um prazer estar aqui com vocês na Rádio Brasil Espírita.
conversando sobre assuntos, né, que são inerentes à nossa natureza como espírito e importantes também, vivenciados no nosso dia a dia. Bom, então, nesse momento nós vamos convidar a todos para nos harmonizarmos com a terra, com a natureza, com Jesus, com os nossos irmãos do mundo maior, dos benfeitores espirituais, com nossa mãe Maria de Nazaré, e especialmente com Deus, nosso Pai, saudando-os em agradecimentos fervorosos e mostrando toda a nossa alegria e a honra de servi-los e estar aqui a convite deles para esse encontro semanal que temos com todos os nossos ouvintes, lhe dizendo: Jesus amado, nós estamos felizes e agradecidos por mais um dia em Tua companhia, esse dia permitido por Deus, nosso Pai, para que possamos pensar mais um pouco, entender mais um pouco os Teus ensinamentos acerca das leis de Deus e que nos serve de instrumento para a nossa elevação espiritual e moral, para a convivência com os nossos irmãos que nos engrandece, e que através deste programa possamos ter esta possibilidade de enviar esses conhecimentos que já temos desses teus ensinamentos, e também receber através dessas perguntas novos ensinamentos, porque sabemos que o nosso crescimento se dá como professores e alunos que somos em todos os momentos da nossa vida. Que nós possamos sentir o doce perfume do amor da nossa mãe Maria de Nazaré se despetalando sobre todos nós, nesse estúdio da Rádio Brasil Espírita, todos os setores da nossa Federação Espírita do Estado de Alagoas, se irradiando pela vizinhança, dominando todo o nosso estado, os nossos lares, os nossos familiares e amigos, e também e principalmente os nossos adversários, para que nós tenhamos essa comunhão e essa volta ao amor incondicional que Deus nos deu e que Jesus nos ensinou, que é a base de toda a nossa vida eterna. Que a paz e a luz do vosso amor, que as chuvas de bênçãos do mais alto estejam conosco com a bênção de Deus Pai, agora e sempre, que assim seja. Bom, meus irmãos, neste momento nós vamos passar para a Rosemary, para que ela possa dar uma panorâmica desse assunto em cerca de 15 a 20 minutos, para que aí nós possamos nos situar melhor sobre o assunto. Rosemary, com você. Eu escolhi esse tema porque, reciclando pensamentos, renovando atitudes, porque é o mês de junho, ele é dedicado à comemoração, né, do Dia Internacional do Meio Ambiente. Então, nós vemos nos jornais, nas televisões, ouvimos e assistimos, né, diversas ações pelo mundo afora de conscientização pela preservação do ambiente em que vivemos, né? Que, afinal de contas, se esse ambiente deixa de existir, nós não teremos vida, né? A vida física, né? Então, não tendo condições de ter uma vida física, o planeta deixa de ter condições de nos recebermos, né? De nos receber aqui no processo de reencarnação, de encarnação também. Então, assim, nós assistimos assim os atos das pessoas, de ONGs,
de governos, né, de pessoas isoladas, desde a plantar uma árvore, a resgatar animais de rua, a procurar lares para esses animais, a separação do lixo de casa, a doação de materiais de uso comum em casa que não tem mais serventia para reciclagem, né, e para venda, utilização de outras pessoas que vivem da reciclagem. Então, a gente vê todo esse movimento externo. Então, todos esses exemplos, todas essas campanhas, é para conscientizar, né, a população da importância de se conviver saudavelmente no meio em que nós vivemos. A gente tem que ter uma relação de amizade, de amor, de compartilhamento com a natureza. É da natureza que tiramos o nosso alimento, é da natureza que tiramos o ar que a gente respira, é da natureza que tiramos a água que a gente bebe. Então a gente precisa ter uma parceria com essa natureza, de respeito, né? De respeito ao meio que a gente vive, para que esse meio possa sempre dar frutos, né? Continue dando frutos, né? Para que a gente possa viver e sobreviver no mundo em que a gente se encontra. Por quê? Porque o ser humano, a maioria deles ainda não tem essa consciência ecológica, né? Então, antes da gente mergulhar no ato em si de conservação da natureza, preservação das espécies, a gente precisa desenvolver essa consciência. E onde é que a gente desenvolve essa consciência? No pensamento. Então, o processo de respeito ao meio em que nós vivemos começa internamente, na mudança, né? Na mudança dos nossos pensamentos, refletindo, consequentemente, nos nossos atos, que são externos, nas nossas atitudes, né? Então, todo mundo, a gente fala muito em atmosfera, biosfera, e nós, espíritos, temos a nossa psicosfera, né? O pensamento é energia, nós somos energia. E essa repare que cada um de nós temos a nossa própria psicosfera. E que imagine que cada um agora, a psicosfera de um se interliga à psicosfera do outro. Então, você imagine como é hoje a psicosfera do planeta Terra. Será uma nuvenzinha negra pairando no ar, onde a gente vai, ela vai atrás? Ou será que está límpida, clara, deixando transparecer um céu azul e radiante? Por quê? Porque o que nós pensamos, os pensamentos são energias, emite ondas com uma determinada frequência, e essas ondas, elas podem ser poluentes ou não. Então, todo o lixo mental que a gente acumula, né, todos os pensamentos negativos, os sentimentos negativos também, infelizes, eles poluem a nossa psicosfera. Então, você imagine que todos nós, encarnados aqui no planeta Terra, com raríssimas exceções, não tem um controle, não tem a disciplina do seu próprio pensamento. Então, imagine que a gente vive como uma gangorra, entre altos e baixos, né? E vamos navegando nessas ondas, né? Que às vezes estão mais para baixo do que para cima. E aí vamos sintonizando com outros irmãozinhos, encarnados ou desencarnados, que estão na mesma faixa de sintonia de pensamento. Raríssimas exceções, porque existe no mundo também pessoas, irmãos, que já conseguem disciplinar o seu pensamento e conseguem mantê-lo numa faixa vibratória salutar, não é? Esses já estão desapegados às questões materiais, já não passa o dia
com o pensamento avoado, como a gente diz, né? Não, eles têm um direcionamento. São pessoas que vivem para o bem, pensam no bem, agem no bem. Então já tem uma conduta voltada para isso, sabe que está aqui de passagem, que isso aqui é temporário e que cultiva, né, as virtudes, procura cultivar as virtudes que são o alimento salutar para o espírito, se preparando já para o dia que retorna à pátria espiritual. Porque, na realidade, nós estamos aqui exatamente para disciplinar o nosso pensamento no bem e educar os nossos sentimentos. Ora, minha forma de agir só vai ser renovada, modificada para melhor, se eu começo a pensar diferente. Então, muito bom a gente ver essas ações que acontecem pelo mundo afora, porque existe milhares, gente. As redes sociais e as próprias TVs, né, os próprios programas divulgam muito pouco isso daí. Mas quantos trabalham no anonimato em benefício do senso comum, do coletivo, né? Pensando na biodiversidade, pensando no nosso bem-estar físico e espiritual também. Porque quando você está com todas as suas necessidades básicas supridas, né, você tem condições também de suprir as suas condições morais e espirituais. Você tem condição de se fixar nisso, né, no desenvolvimento dessas áreas. Aí você vai perguntar, mas Rose, como é que eu consigo disciplinar o meu pensamento? Como é que eu consigo deixar de ser consumista, né? Quando a gente fala em consumismo, gente, a expressão consumismo quer dizer o quê? Que a gente tende a gastar, né? Gastar não só dinheiro, mas energia com aquilo que não nos é necessário. A gente sofre por isso, né? Eu tenho uma parente minha mesmo que já desencarnou, que ela dizia isso, quando a vizinha dela trocava a sala de visita, se ela não fizesse a mesma coisa, ela não sossegava com a sala nova, moderna, dentro da sala. Então você fica nessa competição de quem é que tem mais, de quem é que tem o mais bonito, o mais vistoso, quem é que tem a casa maior, quem é que tem o carro do ano, se é importado, se não é. E a gente fica nessa agonia em adquirir coisas que não são assim tão essenciais. É necessário o carro? Sim, para o nosso deslocamento. Mas não precisa ser o carro importado, uma Ferrari, para se deslocar. Um nacional serve. Um usado também serve, conservado. Então, assim, a gente precisa focar naquilo que a gente pode obter no momento, que satisfaça as nossas necessidades reais e não ficar sofrendo por aquilo que, nesse momento, não é o necessário. Então, a gente tira o foco do que é primordial para ficar se iludindo com coisas que um dia você deixa. Por exemplo, pessoas que são extremamente vaidosas, que não aceitam envelhecer, né? Quando você procura, o Brasil é o segundo país em cirurgia plástica, não é cirurgia plástica corretiva ou reparadora, é cirurgia plástica estética mesmo, né? No mundo. Porque as pessoas não querem ter aqueles pneuzinhos, as pessoas não querem ter uma barriguinha acentuada, né? As pessoas não querem rugas de expressão, né? As pessoas não querem que o braço fique cheio de pelanca, o que é o natural, é o normal. Mas nosso corpo físico vai envelhecendo, que é um processo natural. A gente precisa aceitar esse processo e aceitar saudavelmente. A questão de ser jovem não está na aparência física, está na forma como você encara o seu dia a dia, como você encara os seus desafios, como você encara você mesmo. Porque você pode estar todo repaginado por fora
e ter um pensamento envelhecido, né? Morto, sem nenhuma ação benéfica para você. Aí o tempo passa, a gente desencarna, e aquilo que a gente mais cultuou ficou a 7 palmos abaixo do chão. Então nós precisamos, antes de tudo, trabalhar a nossa saúde física e mental. Isso a gente precisa, né? Isso a gente precisa. Estou citando exemplos assim de como a gente precisa melhorar o nosso pensamento em relação a nós mesmos. Porque a partir do momento que a gente se aceita como seres em processo de evolução, que não está aqui a passeio, mas sim para fazer a nossa reforma íntima, né? Proporcionar a nosso crescimento interior, a gente começa a reformular, e sabendo que a gente está aqui de passagem, e que a verdadeira vida é a vida espiritual, a gente começa a modificar esses padrões de pensamento, e, consequentemente, nós vamos reformar vamos renovar as nossas atitudes em relação a nós mesmos, ao outro e ao meio em que vivemos. É isso. Interessante é que Deus nos entrega, né, quando Ele cria um novo mundo, Ele nos entrega esse mundo totalmente perfeito, né? E também é interessante a gente perceber o tratamento que nós damos, né, a esse orbe, a esse mundo. Então, como a Rosemary falou, tudo que a gente extrai da natureza. Inclusive, é interessante que a gente compra cosméticos, né, perfumados, etc., de lojas, de fábricas de ponta, etc., tudo extraído do ambiente, do meio ambiente, da natureza. Então, os nossos medicamentos, né, que a gente compra também caríssimo, passado por grandes drogarias, grandes farmácias, né, tudo a matriz da natureza. E o que era de se esperar do homem, o que era de se esperar de nós espíritos que ganhamos de presente esse meio ambiente, essa natureza, para que sobrevivamos? Que nós tivéssemos o máximo de cuidado, tivéssemos a atenção voltada realmente para esse ponto, que é realmente o nosso futuro. Nós temos uma coisa assim, muito interessante que nós fazemos, é assim dizer, eu vou deixar isso e aquilo para os meus filhos, para os meus netos. E não pensamos que estamos deixando para nós mesmos, quando voltarmos. De repente estou inserido no local de insalubridade 1000, e eu estou vivendo com dificuldade, com 1000 enfermidades, etc., e isso pode ter sido justamente o que eu deixei. Eu estou voltando para aquele ambiente, para que agora sim eu renove os meus pensamentos e renove as minhas atitudes. E isso também, como a Rosemary falou, acontece conosco. O nosso corpo, com o nosso pensamento deletério, a respeito dessas mutilações que nós próprios fazemos. Hoje eu recebi um videozinho interessante, 2 senhoras, uma voltada para tudo isso, ecologia, meio ambiente, isso, aquilo, outro, mas só que ela praticava tudo isso em benefício próprio. Ela não estava querendo conservar, falava sobre isso para todo mundo, aquilo, outro, mas consigo ela tratava de um modo diferente. A aparência, vamos dizer assim, de uns 70 anos mais ou menos. E aí dá a idade dessa senhora, ela tinha 56 anos. Uma outra que era exuberante, fazia disso, daquilo, tal, e ela fazia campanhas ecológicas, ela retirava garrafas de Pantanal, garrafas do mar, e
um ano mais velha do que ela, com aparência exatamente dos 50 e poucos anos. Então nós vemos que dentro de nós, nós é que precisamos mudar, renovar esses pensamentos e essas atitudes, para que haja um consenso com a natureza, para que nós possamos, assim, conservar a natureza limpa, as árvores podadas, ver a dificuldade que alguma árvore tenha, que algum ambiente tenha, e darmos o auxílio. Porque aí sim, tanto o planeta como nós estaremos sempre jovens. Boa noite, queridos ouvintes. Eu estou aqui, cheguei, né? Metade chuva, metade ensopada. Boa noite, queridos amigos. Estou aqui, né, no programa junto com vocês, metade seca, metade ensopada, mediante a chuva que cai em Maceió. Horas para, horas não para, e aí enfrentando ainda a nossa cidade, esses problemas de alagamento, mas com menos intensidade. Bom, estamos aqui ouvindo a nossa irmã Rosimeire, Divanildo Pedro, a respeito do tema Reciclando Pensamento, Renovando Atitudes. E eu achei muito bacana esse tema, porque reciclar significa que nós já possuímos em nós os elementos necessários para produzir aquilo que nós quisermos, né? E aquilo que já está feito, nós podemos reaproveitar para mudar a forma em que ele foi construído, e aí ter novas atitudes mais nobres, atitudes mais elevadas. Nesse sentido, nós sabemos que o nosso pensamento, ele também é pensamento forma, e sendo assim, ele emite para o ambiente que nós vivemos construções positivas ou negativas, dependendo daquilo que vai da nossa vontade, do nosso sentimento. Porque o pensamento e o sentimento, eles se unem justamente para construir ao redor de nós aquela áurea leve ou aquela áurea pesada, aquela áurea de mal-estar, em que nós atraímos muitas vezes irmãos necessitados que vêm contribuir de maneira assim mais pesada para o nosso caminhar. E daí ser o pensamento nosso elemento fundamental para que nós possamos termos saúde mental, física e espiritual. Através do pensamento nós podemos nos mantermos sintonizados. Desculpe que eu estou gripada ainda por cima mesmo. Sintonizados com o alto ou sintonizados com as sombras, né? E é por isso que nós temos que ter muito cuidado e, acima de tudo, muita fé, para que não venhamos a cairmos em tentações, em tristezas, em melancolias, que possam nos tornar pessoas um pouco tristes. Nesse sentido, eu parabenizo a Rose por trazer esse tema tão importante e vou pedir já ao Márcio Eduardo, porque sei que nossos ouvintes já estão postando perguntas e que diante das perguntas nós trabalharemos melhor o tema em comento. Márcio? Isso aí, você está na www.radiobrasilespírita.com.br, transmitindo para o planeta. A primeira pergunta é de Anitta da Colômbia. Está ligada com a gente na Rádio Brasil Espírita. Estou em tratamento de obsessão. Já tentei suicídio por 3 vezes. Minha mente não para de pensar coisas ruins. Acho que não vou suportar. A RBE é meu canal, que é o canal que amo e me acalma. Sei que vou morrer em pouco tempo. Me socorram. O que fazer para este pensamento largar de mim? Boa noite, Anitta. É interessante que você falou da palavra obsessão. O que é obsessão, senão uma sintonia de pensamentos entre encarnados e desencarnados, ou de encarnado para encarnado, ou de encarnado para desencarnado, né? Há uma sintonia. Obsessão significa isso. As pessoas veem a obsessão como um vilão.
Na realidade, a obsessão é uma oportunidade de crescimento para ambos, para o obsessor e para o obsediado, não é? Se souber levar essa situação, né, se esforçando para melhorar-se, para melhorar interiormente e assim melhorar seu padrão vibratório, né, tirando da sua faixa de pensamento pensamentos deletérios, pensamentos infelizes. Então, primeiramente, Anita, você precisa se perguntar: por que é que eu não consigo deixar de pensar sobre a morte? Olha, se você for imaginar o que é a vida em si, a vida fora do corpo, que é eterna, todos nós temos pouco tempo aqui. Não é só você. Todos nós vamos desencarnar algum dia. Mas é necessário que nós estejamos bem conosco mesmos, para que quando esse dia chegar, nós possamos ir de uma forma tranquila, em paz, sabendo que a gente fez o melhor, né? Nós nos esforçamos para sermos pessoas melhores. Se nós antecipamos essa ida, nós estamos ferindo as leis divinas, né? Nós estamos ferindo as leis de Deus, que é o respeito à própria existência física, uma oportunidade, Anita, que muitos aí estão numa fila para reencarnar, brigando saudavelmente, eu quero dizer, por isso, por essa oportunidade, porque tem também as suas questões para resgatar. Então, além, eu não sei se você está fazendo um outro tipo de tratamento fora da casa espírita, né? Mas eu creio que você tem que colocar junto com esse tratamento também um tratamento psicológico, psiquiátrico, que vai lhe auxiliar no domínio desses pensamentos, na ordenação desses pensamentos. Não deixe de procurar e de seguir essas informações. No mais, você tem algo maravilhoso em suas mãos, que se chama a prece, a oração. Na hora que esses pensamentos invigilantes chegam à sua mente, o que é que você deve fazer? Para um pouco, lembra de Jesus, lembra do seu mentor espiritual e entre em silêncio consigo mesmo e faça uma prece mental falada. Peça ajuda à espiritualidade, peça ajuda a Jesus, para que eles possam lhe dar a força, né, necessária para não sucumbir a esse tipo de pensamento. E outra coisa, filha, pensa na vida, olha ao seu redor, a beleza da natureza, das crianças, das famílias que existem ao seu redor, né? A beleza de você existir nesse momento, de você poder falar, de você poder conversar, de você poder se expressar como fez agora no programa. Lembra de tudo que é bom que existe para você. E você mesma, porque você é filha de Deus. Você é um ser criado à plenitude, para a felicidade. E não é cortando esse momento que você está aqui, nesse momento, nessa vida, que você vai chegar à felicidade. Não, você apenas vai complicar mais a sua caminhada, vai desperdiçar uma oportunidade ímpar de se melhorar, de ser feliz. Então, eu gostaria apenas de dizer o seguinte: como a gente pode mudar essa psicosfera nossa, de pensamentos tão destrutivos, né? De pensamentos que nos levam a situações tão extremas, como é o caso do suicídio, né? Precisamos fazer um exercício interior muito forte e não dispensar a ajuda médica, e não dispensar o tratamento espiritual, e não dispensar o trabalho no bem. Se engajar em algum trabalho voluntário para pessoas menos favorecidas, porque ao se dedicar ao outro, nós conseguimos enxergar o nosso problema sobre outro prisma
e praticamente ele por si só se resolve. Então, além disso, Joana de Ângeles, no livro Seja Feliz Hoje, se puder, ela disse o seguinte, se puder adquirir esse livro, seria ótimo. Ela diz o seguinte, olha: esquece a tua denominada forma de ser e aceita a recomendada pelo Evangelho de Jesus. O teu pensamento é força poderosa que aguarda direcionamento. E só você pode dar esse direcionamento. Ninguém manda no seu pensamento, Anita. Você precisa direcionar o seu pensamento. O que pode estar acontecendo nesse momento é um processo de sintonia, porque você também está alimentando esse tipo de pensamento, certo? E ela diz aqui, ó: faz do teu pensamento, em consequência, estuda o comportamento mental, afine não desencadear provações que se encontram assinaladas, mas podem ser superadas através das ações nobilitantes a que te entregues, como eu acabei de falar, o trabalho voluntário. Faz do teu pensamento uma fonte de energia edificante e viverás saudavelmente. Quantos estão ao seu redor, que são espíritos do bem, que querem o teu bem e querem apenas que você dê uma chance para que eles possam lhe ajudar. Pelo pensamento nas situações penosas, quando estiveres a ponto de fracassar, recorre à oração, que te vinculará ao Pai Criador. Pensa na luz e banhar-te-ás de claridade. Cultiva a escuridão e a treva com teus sequazes armarão ciladas contínuas para ti. Jesus, pensando e amando, prossegue até hoje como exemplo máximo da plenitude e da saúde integral. Então, Anita, se ame, porque Jesus te ama. E Ele só quer uma oportunidade, que você se dê essa oportunidade de sentir esse amor, que começa dentro de você, com você mesma. Não encare a morte como um castigo, como algo punitivo, porque nós estamos aqui de passagem. A morte só é a passagem do plano físico para o plano espiritual. Quantas e quantas vezes já não passamos por isso? Essa não é a nossa encarnação, essa é a nossa reencarnação, porque já viemos aqui várias vezes. Então, filha, se ame, se doe para o bem, ajude aquele que estiver mais próximo, procure orientação médica e siga o tratamento espiritual. Procure pessoas que possam lhe ajudar nesse intento e não desanime. Lembre-se sempre daquele terapeuta maior que passou por nós, que se chama Jesus. Boa noite, Anita. Boa noite, nossos irmãos colombianos. Anita, eu queria reforçar aqui o que a Rosemary falou, que ela não esgotou o assunto, é evidente, mas nos deu a todos nós, a você e a nós, uma explanação bastante elucidativa desse momento fragilizado que você está. Em primeiro lugar, que nenhum espírito pode lhe obrigar a fazer qualquer ação desde que você não permita. Então, realmente concordo plenamente que esse momento é um momento de sintonia seu com algum espírito ou com alguns espíritos. Ou então, um estado depressivo em que você se encontra e que não vê de momento, de imediato, uma solução. E aí é o outro momento que eu quero reforçar. Quando nós estamos, Joana, a citação que ela fez de Joana, quando nós estamos numa encruzilhada, estamos sem saber o que fazer, estamos enfermos da mente ou mesmo do corpo, procuremos a oração. É o mais forte elo que nós temos com Deus, com o nosso Criador e com os nossos protetores. Então procuremos a oração, procuremos a prece, porque ela é esse elemento fundamental em nossas vidas. Agora, inclua nesse tratamento também a fuga, mas a fuga em termo total de cama e sofá. Além de se envolver
em obras de caridade, em socorro ao nosso irmão também necessitado, que é onde nós vamos ver que o nosso problema é grave, mas que tem irmãos nossos com problemas tão graves que nós não temos como mensurar. Então, além disso, procure ajudar e ser ajudado também. Diga às pessoas, claro, do seu círculo amoroso, do seu círculo doméstico, que você está precisando de ajuda. Mas veja bem, você está precisando de ajuda, não está precisando de imposição. Mas saia da cama, saia do sofá, saia do isolamento e saia desse momento de se sentir coitadinha. Todos nós passamos por dificuldade. A sua também vai passar. Oi, Anita, boa noite. Que bom que você está aqui conosco. Acredito que essa não é a primeira vez. Veja só, Anita, primeiro quero agradecer por você ter falado para nós que nosso programa calma e que você gosta, que você ama está ouvindo o nosso programa. Isso é muito bacana para nós. E eu queria dizer, minha irmã, que quero ouvi-la mais vezes aqui no programa, até para saber se você está melhorando, se você está bem. Para a semana, fique antenada novamente e poste sua mensagem, que eu quero acompanhar direitinho se você está melhorando, tá certo? E dizer para você que eu já tive depressão no passado, um passado longínquo, e esses pensamentos me atormentavam muito. Era muito difícil, realmente, apesar de eu tomar paz, fazer tratamento, demorou um bocadinho. Mas essa demora, ela tem a ver também com a nossa força de vontade, Anita. Se você não reagir e você começar a ler livros mais construtivos, comece por um romance, leia Paulo Estevam, aquele livro maravilhoso que fala do grande apóstolo, leia romances que possam te trazer paz, tranquilidade, e nele é retratado muitas situações semelhantes, e que você vai ver que vai melhorando aos pouquinhos, né? Além disso, eu já vi que você está em tratamento, não é, no centro espírita, e que você também consulte os médicos, né? Porque muitas vezes nós precisamos de ajuda clínica para debelar algumas situações que nós já não conseguimos sozinhos contornar. Então, se cerque de todas as ajudas. Do mesmo forma que você pediu ajuda aqui, a nós, que fazemos a fraternidade, ou que fazemos aqui a Rádio Brasil Espírita, você pode solicitar à sua instituição espírita, né? Pode solicitar aos seus familiares, aos seus amigos, né? A todos aqueles que estão ao seu redor. Mas não se cale. Revele a sua angústia, as suas necessidades, buscando isso, buscando exteriorizar esse seu sofrimento, e ajuda, pedindo ajuda imediata, e você vai conseguir, amiga querida. Eu quero ver você na próxima semana postando aqui de que você vai estar melhor, porque nós vamos orar por você, e a partir de hoje estaremos emanando vibrações de luz e paz, né? Pedindo que você esteja envolvida em ondas sonoras de amor, trazendo para você o equilíbrio de que você tanto necessita, irmã querida. Então, até a próxima semana, se Deus quiser, e fique conosco no programa até o finalzinho. Um beijo. Márcio Eduardo. É isso, Olga Miranda, você está no programa Espiritismo em Foco pela Rádio Brasil Espírita, a primeira rádio espírita do estado de Alagoas. Juliana é de Maceió. Sou de Maceió. Moro no bairro da Ponta Verde. Meu filho está envolvido com drogas. Ele tem 14 anos. Tem uma situação financeira muito boa. Nada falta para ele. Sou católica, sempre vou à igreja. Dou ao meu filho o que há de melhor
em educação e tudo o que ele precisa. Conheci a Rádio Brasil Espírita há poucos dias. Fica ligada o dia todo aqui em casa. É uma bênção. O que devo fazer para salvar meu filho? Boa noite, Juliana. Eu também sou mãe e imagino o que você, como outras mães, não estão passando nesse momento, né? Ao querer ajudar seu filho a se livrar dos vícios, né? E também procurando entender por que foi que ele procurou o vício, né? É muito complicado. Mas olha só, 14 anos é uma fase de transição, né? Onde o adolescente, ele procura se autoafirmar. Ele procura exemplos, ídolos em que se basear para seguir. E como é apelativa as propagandas, não é? De pessoas que fumam e são bem-sucedidas, bebem, né? Estão no auge, estão nas baladas, estão nas viagens de cruzeiros por aí, sempre associando aquilo que mais gosta de lazer, a bebida, ao cigarro, e que leva também, que quer não, às drogas. Então, você diz, eu dou tudo para ele. Ele tem de tudo. Não, ele não tem tudo, Juliana. Ele, nesse momento, talvez pelo conflito que ele vivencia dentro dele, sem saber exatamente o que ele é, onde ele está, para onde ele vai, ele está sofrendo um pouco do vazio existencial. Porque toda cultura que gera material. E aí, às vezes, o adolescente, para se sentir enturmado, vai seguindo exemplos equivocados. Às vezes o traficante está dentro da escola. E não pense você que isso acontece só em escolas públicas, não. Escolas particulares também. Por quê? Porque às vezes nós cultuamos muito o consumismo, e esquecemos de auxiliar esses jovens em ser. Saber eles entenderem por que estão aqui, né? O que eles são. Então, minha filha, principalmente nesse momento, a maior ferramenta que você pode ter nas mãos se chama amor. Amá-lo incondicionalmente. Quando eu falo amar, não é fazer as vontades dele, não é passar a mão na cabeça dele. É amar exemplificando, dando limites, orientando, entendeu? De repente, ele é uma criança, um jovem que tem tudo materialmente falando. Pegue ele um dia, leve para dar um passeio ali como é que chama? Ali no Dique Estrada, para ver uma outra realidade. Você não faz parte da igreja católica, não frequenta a católica, entre em contato com a igreja que você frequenta e vê quais são os trabalhos comunitários que eles realizam, e leve o seu filho para conhecer esses trabalhos, para ele ver uma outra realidade que não seja aquela que ele está. Porque as pessoas se iludem, e nessa idade é muito fácil se iludir. E outra coisa, procure ajuda psicológica, procure ajuda terapêutica, porque ele precisa, ele é de menor, e os pais é que precisam conduzi-lo na questão do tratamento. Você não pode ficar só na conversa, já que ele já está usando as drogas. Ele precisa por um estágio de desintoxicação, para se livrar delas. Você precisa de um apoio profissional. Em casa, minha filha, ore muito. Se te faz bem a RBE, continue assistindo a RBE, porque aqui só vem mensagens positivas de orientação. E fique sempre sintonizada com Jesus, nas preces, pedindo ajuda e apoio. Uma outra coisa, na Fraternidade Espírita Joana de Ângeles, que funciona dentro do Lar São Domingos, que fica em frente ao Vaticano, lá na Mangabeiras,
Às quartas-feiras, a partir das 7 horas da noite, entre 7 e 7h30 da noite, é o período da recepção das pessoas. Não é voltado só para espíritas, é para qualquer pessoa da comunidade. É um grupo de apoio fraterno, de autoajuda para dependentes químicos e codependentes. Seu filho com 14 anos já pode participar dessas reuniões. E você, como mãe, como codependente, pode e deve ir junto. Então, é um trabalho feito em conjunto com a Associação Médica Espírita aqui do estado de Alagoas e com os voluntários da Fraternidade Espírita Joana de Ângeles. Fica o convite para você. Qualquer quarta-feira que você quiser ir, será bem-vinda. Se você quiser ir sozinha primeiro, sem ele, vá. Porque é um grupo que, através do diálogo, através das palavras do Evangelho, através da orientação em relação às próprias drogas, você consegue enxergar uma luz no fim do túnel. Todas as quartas-feiras, a partir das 19 horas, de 19 horas às 19h30, é o período de recepção das pessoas que estão chegando. Às 19h30, a porta é fechada e começam-se as atividades. Não é permitido mais a entrada. Só reabre às 21 horas para as pessoas que estão participando do trabalho, né, saírem, e o grupo fica para avaliação final. Então, é dentro do lar, dentro do Joana São de Ângeles, Domingos. porque tem um lar dentro, porque o Joana de Ângeles funciona Exato. dentro do lar São Domingos. É só para ouvinte saber que fica tem que entrar no lar São Domingos, entra no lar São Domingos, e pega à esquerda, vai ver a casa azul e branca do Joana, tá certo? Então, seja bem-vinda, procure apoio profissional. Converse com a orientadora pedagógica da escola para saber como é que ele está indo na escola, se tem alguma coisa a ser conversado, tá? E na igreja que você frequenta, veja as atividades em que ele possa ser inserido, que ele possa ver o outro lado da vida e assim se sentir responsável pela própria vida dele. Dê responsabilidades, Juliana. O que acontece é que essa juventude hoje está muito parada. Está com a mente muito ociosa. Tudo vem fácil para a mão deles. E eles precisam saber que tudo na vida tem um custo, tem um esforço. Nada vem fácil. Fora que seu filho é um espírito milenar, como todos nós, e que já pode vir de outras encarnações, passando por experiências do uso dos vícios, entendeu? E até do suicídio. E que veio exatamente para ser reeducado. E aí entra o papel dos pais nesse processo de educação. Então, eu espero que você continue escutando aqui a rádio, volte a fazer seus comentários depois aqui para o pessoal, para saber se está tudo indo bem, né? E se segure com Jesus, se segure com Deus, porque Ele é a nossa fortaleza. Muita paz para vocês. Boa noite, Juliana aqui de Maceió. Juliana, esse hoje em dia, modernamente, é o pesadelo de todos os pais. Nós, por um lado, perdemos a mania do diálogo, perdemos o contato mais íntimo com os nossos filhos, porque eles hoje estão vindo de uma forma assim, mais inteligente, mais incisiva. Então, muitas vezes, eles nos apresentam certas questões e nos apresentam alguns momentos em que nós não estamos ainda preparados para enfrentar esse momento. E aí nós desertamos um pouco desse contato com os nossos filhos. Nós estamos muito deixando os nossos filhos experimentarem as coisas da vida muito cedo. Não estou falando em droga ainda. Eu digo, são os desafios da vida, e é normal, é natural que nós tenhamos os nossos grupos afins.
nós temos afinidade com certas pessoas, nós adultos mesmo, né? Nós já de uma idade maior também temos os nossos grupos, os idosos têm os seus grupos, e enfim a gente fica um pouco incomodado quando a gente está em contato com a realidade de outros grupos. Mas o que nós temos que ter em mente é que quando nós estamos nos preparando para a reencarnação, nós já deixamos esse contrato firmado com esses espíritos que virão para a nossa companhia para serem orientados e encaminhados. Então, é como a Rose falou, não é a questão de você simplesmente vetar aquilo ou liberar aquilo outro. É questão dos pais terem esse controle na mão. Então, a criança, o garoto, o jovem diz assim: eu sei o que estou fazendo. Não sei se seu filho já chegou a lhe dizer isso, mas olha aí, ele não sabe. Ele não sabia e não sabe o que está fazendo. Que ele está se destruindo, está destruindo a paz familiar, né, o lar, e está contribuindo para que outros se inspirem nele e também sigam pelo mesmo caminho. E nós sabemos, nós estamos vendo que não é o caminho ideal para ele, não é só o que nós desejamos, é que ele está indo nessa direção. Então, a disciplina não é aquela de tempos atrás do meu tempo, por exemplo, de botar no milho, ajoelhado, de dar palmatória, de exigir coisas que ele não podia fazer, nem pode fazer, mas nós exigimos. Não é isso. Hoje a disciplina se faz sim pelo diálogo, se faz por atitudes, chamar e mostrar. Não, como você não está sendo merecedor nesse momento da confiança, você agora vai fazer parte de um momento com o papai, com a mamãe, com a vovó, com a titia e com os médicos, as pessoas que têm conhecimento, né, dos narcóticos, do alcoolismo, do cigarro em si, então de tudo isso que é nocivo à nossa saúde física e mental, e moral, e espiritual. Então ele precisa também saber disso, mas se ele não tem respostas, ele vai procurar justamente no grupinho. E também, como a Rose falou, ele precisa ser aceito. Acha ele que para ser aceito nesses grupos, ele precisa descer a esse ponto em que ele vai trazer a preocupação para todos. Mostre a ele que ele é um filho de Deus e ele tem que ter a autoridade moral de dizer: não, eu me amo. Eu não quero para mim porque eu me amo. Isso aí não faz parte do que eu tenho no meu íntimo, do que eu gosto, do que eu quero passar. Eu quero passar uma vida saudável. Eu quero ser uma pessoa que eu mostre a minha beleza exterior. Não só a beleza exterior, principalmente a interior, mas que eu tenha saúde, que eu tenha disposição para trabalhar, que eu tenha disposição para alcançar as metas que eu sonho. Porque nós sabemos que ao seguir o caminho das drogas, seja ela qual for, a tendência é que a gente vai esquecendo as qualidades, vai esquecendo as boas escolhas para mergulhar neste mundo onde até perdemos a identidade, onde nós perdemos a nossa moral, nós perdemos o amor àqueles que nos cercam, né, aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos irmãos. Então nós precisamos ensinar a eles esses tesouros, né, que Deus nos deu, que Deus nos dá e que Jesus veio nos ensinar. Então faça isso, leve-o à igreja, leve-o à casa espírita. Se quiser, ele já pode também fazer uma entrevista na casa espírita. Pode ser que ele tenha problemas que ele não está querendo divulgar com os pais, que ele tem vergonha, que ele se envergonha de falar com os pais, com os parceiros, com os amiguinhos. Ele pode até estar sendo estimulado a continuar
com essas práticas errôneas, porque aí ele se sente confortável, se sente à vontade. Esse tema, renovando atitudes e renovando os pensamentos, é justamente isso. Ele precisa aprender a mudar essa atitude mental, a ver que ele não é uma coisa, não é um objeto. Ele está naquele meio ali se sentindo alegre e feliz, mas ali ele é só um objeto. Tanto é que se ele discordar, ele sai do grupo. Então ele não tem uma ali, a não ser que seja pela violência, claro que eu não penso que seja o caso dele. Mas as pessoas que se situam, né, têm fama, têm admiração nos grupos, são os violentos. São aqueles que fazem as coisas porque é forte, entre aspas, né, fisicamente, porque dominam os outros, mas nunca pelas boas atitudes. Então o roteiro é esse: faça as suas preces de manhã em casa, faça as preces à noite, nos momentos de aflição. E uma coisa também, nesses momentos você faça a sua prece também por esses amiguinhos dele que estão ao redor dele, por esses adultos que estão alimentando essas drogas que ele e os outros consomem, e pelos desencarnados, pelos amigos espirituais menos instruídos nesse momento. Que a paz de Jesus fique com vocês. É isso, minha irmã querida Juliana de Maceió. Muito boa a sua pergunta, porque sabemos que neste momento muitas mães estão na mesma situação, na mesma dificuldade, tentando entender como é que seu filho enveredou por um caminho, apesar de ter recebido um caminho equivocado, apesar de ter recebido tanto amor, tanta orientação, tanto carinho. Então, muitas vezes a gente se sente um pouco atordoado e um pouco até desesperado, querendo salvar, né, o nosso filho desse caminho que nós sabemos que é bastante doloroso. Eu quero dizer que eu também tenho 3 filhos e vou dizer que a juventude, a adolescência é uma fase bem complicada, mas para Deus nada é impossível, minha irmã. Eu garanto a você que tanto quanto você passei dificuldades, mas não esmoreci na minha fé, orei bastante, pedi muito a Jesus. Agora fiz uma coisa que talvez algumas outras mães não queiram fazer, né, mas que é necessário. Comecei a andar com meu filho lado a lado, com meus 2 filhos, lado a lado. Fiz faculdade, voltei para o curso de inglês, e inventei 1001 coisas para estarmos juntos. Passei a ficar juntos dos meus filhos até eles enjoarem, até eu perceber que estava tudo bem, não é, que eu não precisava mais exagerar. Mudei de escola, mudei de amigos, mudei muitas coisas. Eu precisei fazer por orientação mesmo do alto, em que eu sentia essa necessidade, fui fazendo e orando e pedindo a Deus e fazendo o Evangelho no lar. Principalmente o Evangelho no lar foi uma luz que iluminou os corações dos meus filhos, do meu marido, da minha família. E você, Juliana, pode muito bem pegar a Bíblia, aquele livrinho Minutos de Sabedoria, e toda semana, mesma hora, mesmo dia, faça o Evangelho no lar e busque, evidentemente, todas aquelas sugestões foram encaminhadas pelos meus amigos que me antecederam, que é um profissional na área psicológica que mexe com isso, uma pessoa na área religiosa que também enfrenta essa questão, e visite mesmo lá, São Domingos, o Centro Espírita Joana de Anos, que é aberto a qualquer pessoa, e você vai gostar muito. E esperamos que você possa estar conosco no programa mais uma vez, nos falando dessa melhora progressiva. Que Jesus te abençoe. Márcio, próxima pergunta, por favor.
É isso, Olga Miranda, é a Rádio Brasil Espírita transmitindo para o planeta. E quem participa com a gente é a Sandra é de Recife. Sou doente e tenho esquizofrenia. Meus pensamentos me atormentam. Fui a inúmeros médicos. Nada fizeram, só prescreveram inúmeros medicamentos. E nada adiantou. Tenho como me curar desta doença do mal? A Sandra é de Recife. Boa noite, Sandra. Olha, a esquizofrenia é uma doença que ainda não se tem cura. Tem tratamento, mas não tem cura. Eu sou de uma família de vários esquizofrênicos. Convivi com uma tia por quase toda a minha infância e juventude. Até poucos anos atrás, eu tive essa convivência com ela. Tenho uma prima que é esquizofrênica e é formada em psiquiatria e exerce a profissão. Tem um outro que pinta divinamente. Quando ele está bem, as pinturas são maravilhosas. Quando ele está em crise, as pinturas vão sair de acordo com o que ele está vendo naquele momento, né? Percebendo. Bom, a esquizofrenia, ela é um transtorno, né, que é uma doença que você vem com ela, né? Vem até por um compromisso, compromisso ligado às suas vidas passadas. Você precisa realmente do tratamento médico, dos medicamentos. Você não pode deixar de utilizar os medicamentos, porque esses medicamentos é que vai ajudar você a não se envolver com os delírios, né? Com aquilo que a gente acha que é, mas não é. A gente cria um pensamento e acha que aquilo ali é realidade, né? Então a gente chama de delírio. Então o tratamento médico vai lhe dar esse equilíbrio para que você possa viver bem com você mesma e com a sua questão. Fora isso, você precisa também se ligar, ter uma profissão, aquilo que você possa realizar, né? Dar utilidade ao seu dia a dia, à sua mente, de alguma forma. Se engaje também num trabalho voluntário. Eu tenho um amigo meu que é espírita, faz tratamento, é uma pessoa que mora dentro do meu coração, entendeu? Eu posso dizer a você, uma pessoa que eu amo muito como ser humano, uma pessoa carinhosa, entendeu? Inteligente, muito inteligente, faz comentários nos grupos de estudos assim maravilhosos. E ele está em tratamento contínuo, mas não deixa de fazer os seus trabalhos. Ele está lá presente. O esforço dele em dominar os seus próprios pensamentos é algo maravilhoso. Por quê? Porque ele já se aceitou da forma que é algo que ele precisa conviver e tratar, e está tratando com a parte médica e está tratando também a parte espiritual, porque ele não deixa o atendimento fraterno, ele frequenta o atendimento fraterno, ele frequenta os estudos e sempre que pode estar engajado no trabalho voluntário. Porque, infelizmente, a medicina ainda não chegou no ponto de curar uma doença que tem fatores hereditários, né, genéticos, como também tem fatores espirituais fortíssimos do próprio espírito. Geralmente, as pessoas que têm esquizofrenia, elas, em outra encarnação, provocaram abusos em relação ao próprio corpo, em relação ao outro, né? Tiveram comportamentos atrozes e que hoje vêm
com essa questão da esquizofrenia num processo de resgate e de depuração. Não esqueça nunca disso. A doença, seja lá qual for, ela vem para o nosso próprio bem. E não foi Deus que impôs a gente. Foi nós que a conquistamos pelo nosso próprio livre-arbítrio. Então, filha, se já foi diagnosticada a esquizofrenia, aceite a doença e procure tratá-la da melhor maneira possível, né? Mas não dispense nunca a ajuda médica, porque é necessário. Boa noite, Sandra. Boa noite, Recife. Eu não tenho um parâmetro da medicina, assim, o conhecimento da medicina sobre a doença, como a Rose tem, até por ter convivido, né, com parentes, com pessoas que têm essa enfermidade. Mas é isso, nós somos, na essência, espíritos. E nós somos, na essência, luz. Então, essa luz que Jesus dizia, brilhe a vossa luz, ela está dentro de nós. E essa luz, ela embaixo do alqueire, ela não ilumina o ambiente onde nós estamos e não ilumina o outro. Então é necessário que nós façamos esse esforço para retirarmos essa luz do nosso interior e fazê-la brilhar. Às vezes a gente acha que é um esforço imenso necessário para que a gente mude esse parâmetro. Entretanto, lembremos que nós já possuímos isso. Nós já temos a luz, nós já temos as virtudes, nós já temos os sentimentos, nós já temos o pensamento. Tem, assim, alguns ditados interessantes, né? Quando a tristeza chega na sua porta, abra um sorriso e diga para ela, olha, eu lamento, mas a felicidade chegou antes. É isso que nós devemos fazer, perseguir. Olha, eu lamento, senhora, dona enfermidade. A senhora chegou, faça o que tem que fazer, mas vai embora que eu não gosto de você. Algumas coisas assim, né? Vamos nos cercar de otimismo, de alegria, do prazer de servir, né? Do prazer de receber. Vamos pedir. Por que nós somos tão inibidos em pedir? Né? Muitas vezes nós estamos numa necessidade extrema. Ah, não, mas eu tenho vergonha. E às vezes a gente faz coisas que não deveria fazer. Faz exposição do próprio corpo, faz exposição da animalidade que nós temos dentro de nós ainda, e não temos essa vergonha, não temos esse pudor de dizer assim, olha, não, isso aí não, eu não vou fazer não, isso aí vai me vergonhar, vai me lamear, etc. Então vamos fazer isso mesmo, vamos pedir. Olha, meu amigo, hoje eu estou para baixo, não estou bem, tal, estou precisando de um carinho seu, de um abraço seu, estou precisando de uma palavra amiga, estou precisando de uma coisa assim, eu estou com meus pensamentos aqui todos embaralhados, me conte algo engraçado, me conte algo substancioso para que eu saia desse momento, e vamos viver essa vida sã, essa vida saudável, que é para isso que nós fomos criados. É evidente que todos nós vamos passar por esses momentos difíceis. Eu não estou dizendo aqui que a vida, quando a gente diz assim, a minha vida é um mar de rosas, são momentos, são ilhas, porque nós ainda precisamos do ensinamento. Nós precisamos dos dois lados da moeda. Então não vamos dizer assim, pronto, agora eu aprendi o caminho da roça e tudo que vier agora vai ser saudável, vai ser feliz, vai ser alegre. Então, faça isso. Vá aos médicos, continue indo aos médicos, mude de médico se não lhe agradou o método de um. Vá a outro, vá ao psiquiatra, mas vá também à casa espírita, faça o seu tratamento espírita, peça uma entrevista, exponha, né, o que você está sentindo, e você vai fazer um tratamento espiritual, você vai aprender a dialogar interiormente com algum espírito de baixa sintonia que ainda não entendeu que o nosso caminho é da felicidade através do outro, e você vai encontrar finalmente o caminho da paz, o caminho que leva a Jesus. Sandra, muito obrigada pela sua participação aqui no nosso programa. Você fala aqui que é doente porque tem esquizofrenia, e eu diria para você que todos nós somos doentes.
todos nós somos enfermos da alma. Todos nós aqui no planeta Terra estamos trabalhando para nos melhorarmos, para nos modificarmos a nossa condição, as coisas que fizemos no passado e que trouxeram para nós no presente sequelas de ordem física. Para você, afetou o cérebro em alguma área e te deixou com essa doença que você falou. Para outros já foi uma doença de estômago, para outros uma doença no pulmão, outro no fígado, outro veio sem o pé, outro sem a visão. São males que nós provocamos no passado e que traz para a gente no presente essa repercussão que nós provocamos no nosso perispírito, que deixa essas marcas e essas memórias registradas de todas as nossas ações. Então, querida amiga, eu só queria deixar bem claro isso para você, para mostrar para você que você não é diferente de mim, nem de ninguém. Então, vamos lá. Qual é a diferença que está nos separando agora nesse momento? É que você está com esses pensamentos ruins que estão te atormentando, né? Eu te digo, Sandra, que eu já tive muitos pensamentos ruins e renitentes, como eu já falei no início, mas através da oração, do trabalho diário, viu? Porque quando eu abracei a doutrina espírita, eu passei a fazer campanha do quilo, feira da pechincha, evangelização infantil. Então eu não esperei me tornar uma pessoa pura e santificada para o trabalho, não. Eu procurei sempre trabalhar a fim de que esse trabalho pudesse melhorar os meus pensamentos e a minha condição moral. Então eu estou ainda precisando de muito trabalho, muita reencarnação, mas já fui abençoada pela paz dos pensamentos. Hoje, através do exercício que eu faço diariamente, no sentido da meditação e da oração, do evangelho no lar, eu já consegui uma relativa harmonização. Então, você pode conseguir isso também. E com relação à sua cura, com certeza, minha irmã, você será curada no momento em que Jesus achar que você, não é, estará já apta à bênção dessa cura, a bênção dessa leveza que todos nós esperamos, né? Então, para Jesus nada é impossível, viu, Sandra? Para Jesus nada é impossível. Basta que você faça tudo isso que foi dito aqui no programa, recicle seus pensamentos, suas atitudes, procure se iluminar. Agora, busque ajuda aí nos livros, nos médicos, nos amigos, no centro espírita, tudo isso que a Rosimeire nos falou e que ela quer complementar para encerrar o programa de hoje, que já está no final. Rosimeire? Eu vou citar aqui um final de um texto do livro Triunfo Pessoal, de Joana de Ângeles, onde ela fala especificamente sobre a esquizofrenia, mas eu vou falar do fechamento. Todas as terapias acadêmicas procedem valiosas e oportunas, considerando-se a imensa variedade de fatores preponderantes e predisponentes para o atendimento da esquizofrenia. Não sendo também de desconsiderar-se a fluidoterapia, que é o tratamento com água fluidificada, com os passes, com o evangelho, no atendimento fraterno nos centros espíritas, o esclarecimento do agente perturbador e o consequente labor da sociabilização do paciente através de grupos de apoio, de atividades espirituais em núcleos próprios, onde encontrará compreensão, fraternidade e respeito humano, que o impulsionarão ao encontro com si profundo, ao encontro de si mesmo em clima de paz. Então, esse agente perturbador que Joana fala é porque geralmente existe um processo de obsessão ligado à esquizofrenia. São os nossos amigos do pretérito que vêm nos impulsionar nesse processo de resgate. Não encare ele como inimigos, mas que amigos equivocados
que estão sendo utilizados para nos impulsionar nesse processo de resgate e de caminho para a felicidade. Então, Sandra, eu espero que você continue nos ouvindo, né? Sempre. E procure, minha filha, ajuda. Procure ajuda médica, ajuda espiritual e se engaje também em trabalhos onde você possa exercer o bem. Que Jesus a ampare, que Jesus a proteja sempre. Divanildo. Feliz com mais um programa Espiritismo em Foco, com esse tema maravilhoso, né, que fala muito sobre as nossas mudanças de atitudes, né, mudanças de pensamentos. E feliz também com os nossos amigos que perguntaram, que fizeram suas perguntas, muito embora seus estados emocionais e enfermiços, mas como nós falamos aqui, também são momentos. E esperando estarmos juntos na próxima sexta-feira, nesse mesmo horário, 18, 19 e 30, contando com todos vocês, divulguem o programa, nos ajudem também na divulgação do nosso site e que possamos, mergulhado no Cristo, termos uma excelente semana e até a próxima sexta-feira com as bênçãos de Deus. É isso, Divanildo. Muito obrigado. Obrigada, Rosimeire, por esse tema maravilhoso que você esteve aqui conosco. Foi muito bacana. Eu, embora atrasada, fui muito abençoada com os ensinamentos que foram aqui externados por você, por Divanildo, pelos nossos amigos participantes que contribuem, né? Contribuem com suas experiências, para que nós possamos sempre, não só ouvir, mas também todas as pessoas terminam participando, porque tem, muitas vezes, sintonia com a dificuldade que está sendo apresentado, e isso é muito importante. Eu quero mandar um beijo, um abraço cheio de luz e paz para o meu primeiro bebê, que hoje completa 30 anos, né? Mãe sempre é assim, então eu sou aquela mãe coruja que sempre acompanhei meus bebês de pertinho e hoje muito feliz por vê-lo caminhando uma jornada equilibrada e cheia de boas oportunidades no bem. Então, agradeço a Jesus, agradeço a Deus, agradeço os mentores espirituais, coordenadores do nosso trabalho. Agradeço a você, querido ouvinte, que está sempre conosco no programa Espiritismo em Foco, acompanhando a nossa trajetória. A vocês que postaram suas perguntas, nossa querida amiga Anita, da Colômbia, Juliana, de Maceió, Sandra, de Recife. Eu peço aos bons irmãos de luz que envolvam especialmente vocês três que trouxeram para a gente as suas dificuldades, que Mãe Maria Santíssima possa auxiliar a vocês na caminhada de vocês, iluminando-as de paz, de amor, de coragem, de sabedoria, bem como aos seus familiares, para que vocês saibam solucionar suas dificuldades. Um beijo a todos os nossos queridos irmãos brasileiros e também os nossos irmãos de toda parte do mundo, e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser.